Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Boa, né? Pois é, eu dei trabalho pro Lore e para outras pessoas também, porque isso que ele comentou foi a primeira vez que eu tentei me afastar de Deus, que não foi suficiente tentar uma vez só, né? Mas foi doído, eu rio, mas foi doído. E ele fez isso mesmo. Ele ficava mandando de vez em quando mensagem no WhatsApp e era assim, queria falar com meu amigo, como que você tá? E doía. Tinha alguns dias, eu lembro que se eu escutasse ali meu prazer, que é em espírito e em verdade, eu falava, meu, não posso escutar, senão eu vou voltar. Era bem um negócio assim. Até que um dia que Deus ele me resgatou, já que ele falou, eu queria então começar a palavra desse jeito. Até porque tem a ver com ela. Deus ele me resgatou que um dia eu ia fazer uma coisa idiota, uma coisa bem estúpida. E aí, Babãe orou 2 vezes só. E do nada sumiu a oportunidade, sumiu tudo. E eu fiquei muito irritado quando eu percebi que era livramento de Deus. Eu percebi na hora, foi o livramento do Senhor. Aí eu fui pro quarto dela e comecei a, não, mãe, não aguento. Imagina, ela dobrando roupa. Não dá mais não dá mais. Eu tento ir sei lá, para um lado, eu vou para o outro, não sei o que, eu estou tentando fugir de Deus, né? E não dá certo. Aí eu ficar bravo começou a passar, a raiva começou a passar e começou a vir a tristeza, né? Eu fiquei 7 meses afastado, gente. Da igreja, dos meus amigos, mas de Deus eu não conseguia. É doido isso. Eu tinha uma convicção do momento que eu despertava até o momento que eu ia dormir, que Deus, ele estava comigo o tempo todo. Assim, era uma certeza. É a fé isso, né? Fé desfiada. É o poder de Deus, né? Não sou eu, né? E aí, eu comecei a falar isso. Não, isso aqui, porque eu não consigo fugir, mãe. Eu tento para um lado, eu tento para o outro. E aí eu sei que uma hora eu vou ter que voltar, mãe, porque eu tenho uma coisa para cumprir para Deus, a obra de Deus. E a minha mãe só chorando silenciosamente. Aí isso que eu acho muito legal. Ela abriu o texto da Bíblia no celular, me deu. Acho que foi no celular ou foi física, não lembro. E ela não lembrava qual texto que era esse depois, até o dia que eu falei para ela. Que é o Salmo 139. E aí eu li ele e eu falei, mano, é como se eu tivesse escrito. É como se eu tivesse escrito, né? Porque ele tem a parte que me pegou, que acho que é o versículo 7, que fala assim, né? Para onde poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, tu lá estás. Se eu descer às profundezas da terra, tu também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Aí eu li aquilo, aí uns dias depois eu fui para a casa do Lore. Coincidentemente, acho que era uma das primeiras reuniões do PGBA, né, Jones? Era assim, né, que estava começando a expandir. E enfim, aí no GT eu voltei do nada, sem avisar. E foi isso. E que tem a ver com o tema de hoje, que é a questão da palavra, né? Depois eu vou falar o tema, mas a gente vai começar assim. A gente subestima muito a palavra de Deus. A gente subestima demais. A gente olha para a Bíblia como se ela fosse várias coisas que ela não é. E a gente busca muitas vezes coisas na Bíblia que a Bíblia ela não vai responder para a gente porque ela não está interessada nisso. Algo que meu pai uma vez ele me ensinou e que eu acho que é importante até passar aqui para todos nós aqui, é que a Bíblia ela está interessada em responder algumas questões e trazer algumas coisas. Ela está interessada em te dizer por que você vive do jeito que você vive. Ela está interessada em te mostrar como que é a nossa existência sem Deus e você entender o porquê que você não consegue de qualquer outra maneira que não seja por Deus suprir o vazio que existe dentro de nós, né? Como diz no Provérbios Eclesiastes, que é que nós temos um anseio pela eternidade. Ela está interessada em te dizer que o que nós vemos de material não é a única coisa que existe na criação, que existe um mundo espiritual, que existe um reino da luz e um reino das trevas. Propriamente dito no Novo Testamento, né? A gente fala, né? Existe um império das trevas, em que o texto está deixando claro que é uma coisa que você não tem liberdade, você não tem opção, e existe o reino da luz, que o Novo Testamento vai dizer que é o reino do Filho do amor de Deus, que é o reino de Jesus, né? Então a Bíblia está interessada nessas coisas, e a gente é besta, e a gente não tem o olhar para ela que a gente deveria ter. Dito isso,
até escrevi aqui, eu estou com muito temor de ministrar essa palavra. Primeiro porque é uma coisa que o Rui ele falou lá embaixo, né? É um confronto muito grande, primeiro para mim, depois para vocês. Porque aqui é o melhor lugar para se estar, desde que você tenha uma palavra de Deus. Porque se você não tiver isso que ele falou lá embaixo, se você não tiver uma palavra de Deus, aqui é o pior lugar para se estar. A Bíblia, inclusive, ela vai falar isso sobre o falso ensino, né? Ela vai dizer, inclusive, Jesus dizendo isso, que existe condenação maior para aqueles que dão um falso ensino. Porque estão tirando as ovelhas, estão tirando os pequeninos do reino de Deus e levando, seja lá para onde for. Que é idolatria, em outras palavras, né? E, em segundo lugar, é bem desconfortável, porque eu escolhi no acampamento sair da zona de conforto. E quem é que foi no acampamento? No acampamento, esse, de longe, pelo menos para mim, foi um dos acampamentos, se não for o acampamento mais insano que eu já participei. Porque ele foi muito pouco, eu vou dizer muito pouco assim, quase nada baseado em emoção. Para quem foi no acampamento, e até para quem não foi, mas ouviu de amigos seus ou pessoas que foram, vocês provavelmente devem ter visto isso. Que o acampamento ele foi muito pouco uma coisa assim, eu não estou sentindo, aí alguém vem e ora por você, nossa, meu Deus, agora eu vou no ID, agora eu vou pregar o evangelho. O acampamento foi todos os cultos, decisão, decisão, decisão. Isso não está fazendo sentido, não interessa, decisão, decisão. Várias pessoas aqui que foram no acampamento, elas podem dizer isso com clareza, que Deus chegou e falou assim, tipo, eu tenho isso para você. Tipo assim, eu vou te levar, sei lá, para o Laos, na Ásia, você vai ficar por lá e você vai morrer pelo evangelho, você vai ver os seus amigos morrendo. E a pessoa, tipo, dizendo, sim, Senhor. E a gente teve que ter essa decisão realmente de confiar em Deus, que esse que é o sentido da palavra fé. De decidir sair da zona de conforto, decidir, como foi o meu caso, começar a pregar no ônibus, no trem, como foi o caso até de outros também, nas escolas, nas universidades. Decidi até pregar na sua casa. Acho que tem alguns aqui que devem ter recebido essa palavra de assim, você ter o chamado missionário, então seu primeiro campo missionário é a sua casa. Algumas pessoas que tiveram que decidir gastar, morrer por ele se for necessário, morrer pelo nome de Jesus, que não vão viver até a velhice, vão morrer pelo nome de Jesus pregando o evangelho. Todos nós, a gente teve que decidir gastar uma vida aos pés de Jesus, mesmo não fazendo sentido tudo que está falando dentro de nós. Até porque não interessa isso. Decidir viver inteiramente para Deus e se entregar diariamente em sacrifício a Ele. E decidir obedecer, mesmo quando não nos parece a coisa sensata ou que faça sentido, como eu disse. Né? E assim, tem muita coisa que nos últimos meses Deus ele colocou no meu coração e que eu fui guardando, orando sobre algumas. Só que no geral eu estava bem perdido sobre, meu Deus, o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que agir. E aí, graças a Deus, quem ouviu a minha última pregação que eu falei da Acácia, né, sobre nós sermos moldados, eu entendo que esse é o lugar perfeito para se estar, que é um lugar em que você não tem certeza de nada, você está olhando para Deus, porque esse lugar, como eu disse até na outra pregação, forja dependência. Nos coloca nessa, ou eu dependo de Deus, ou não tem para onde eu ir, né? E esse lugar ele forja a obediência, que é o mais importante. Porque você dizer para Deus e querer ser dependente de Deus é uma coisa. Agora você obedecer a Deus é um negócio totalmente diferente. A obediência, ela é a fé propriamente dita. E a palavra de Deus, ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E eu entendi isso. Mesmo não sabendo, não interessa. O meu trabalho não é saber tudo. Muitas vezes, na verdade, o meu trabalho não é nem saber. É obedecer. E isso para nós também, né? O nosso trabalho é obedecer, é fazer a vontade daquele que nos enviou. Essa frase especificamente que Jesus ele fala no Novo Testamento, logo depois da mulher samaritana, é algo que me pegou muito essa semana, que é: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, que é João 4:34. Qual é a primeira palavra do tema do acampamento? Não a palavra que foi pregada, do tema mesmo. Wake up, né? É despertar. Oi? O que é? A gente foi desperto por Deus no acampamento, e aqueles que não estavam aqui no acampamento também, né? Todos nós, a gente tem sido levados para o mesmo lugar, certo? Então, se a gente despertou, lembra que tem outra parte. Tem o get up, look up, rise up, né? Levantar a cabeça do travesseiro,
certo? Olhar para cima e falar, bora levantar da cama, né? E ir fazer as coisas. Então, vocês querem crescer? Foi fraco isso, vai? Vocês querem crescer, caramba? Muito obrigado. Então, bora, vai. Eu até falei para telas, nenhum texto vai ser passado, tá? Os textos todos que eu falar, a gente vai abrir. Eu vou abrir aqui, a gente vai ler, tá? Todos. Se você não tem uma Bíblia física aí com você, quem tiver, e notar que a pessoa não tem, por favor, né? Seja crente, compartilhe com a pessoa. Então a gente vai começar. O primeiro texto é Atos 11, versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19. Atos dos Apóstolos, quinto livro do Novo Testamento, capítulo 11, versículo 19. Vamos fazer que nem no acampamento, quando eu achar. Amém, amém, amém. Boa. Aleluia. Quem não achou, diz misericórdia. Um ou dois, estamos indo. A Bíblia aí. Tá parando já o som das páginas. Olha, caiu água. Vamos lá então. Vou ler pausado e devagar. Quem está anotando e quer colocar a versão da Bíblia, eu estou lendo na Nova Versão Internacional, vulgo NVI. Tá? Então, vamos começar, vai. Atos 11, versículo 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem aos judeus, apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Saulo, para quem não sabe, é Paulo. É o nome em hebraico de Paulo. Paulo, por ser um cidadão de Tarso, né, ele tinha contato tanto com os judeus, por ele ser fariseu, e também com os romanos. E então, Paulo é o nome dele em latim e Saulo é o nome dele em hebraico. Enfim. Tema de hoje. Vivendo pela palavra de Deus. Veja bem, não é vivendo pelo que eu acho, não é vivendo pela minha fome e sede de Deus, não é vivendo pelo que eu acredito e entendo, não é vivendo pelo que eu vejo e ouço, muito menos é vivendo pelo que eu quero e desejo. O tema de hoje é vivendo pela palavra de Deus. E aí, por que você está enfatizando isso, Maldo? Vocês acabaram de dizer que vocês queriam crescer? Né? O cristão, nenhum cristão ele cresce sem a palavra de Deus. Na verdade, o cristão ele não vive sem a palavra de Deus. Né? A nossa fé, inclusive, a nossa fé e relacionamento com Deus começam e continuam na palavra de Deus. Diria até que concluem e terminam na palavra de Deus. Porque Jesus, ele é o alfa e o ômega. Jesus, né, a palavra de Deus, ele é o fim de todas as coisas. Ele é o objetivo, o propósito de tudo. Né? A gente estava cantando aqui o quê? Jesus é o centro de tudo. Eu não coloquei isso no esboço, mas é uma coisa interessante. Porque, obviamente, acho que como ficou claro, eu vou falar muito da Bíblia, se não quase tudo da Bíblia, né, focado na pregação. Eu imagino que alguns de vocês devem ter dificuldade para começar a entender a Bíblia e começar a decorar de fato a Bíblia, né? Começar a ir decorando os textos e referências. A música do PP, como o próprio nome diz, ela é baseada em Colossenses 1. É Colossenses 1, né? É baseada em Colossenses 1, em que Paulo está escrevendo à igreja de Colossos e ele faz aquele poema muito lindo que várias músicas e pessoas até falam, né? E
o poema ele está falando sobre Jesus, né? Vocês devem lembrar quando a pessoa começa a falar, né, que Jesus ele não considerou que a glória que ele tinha era algo a qual ele deveria se apegar. Ele se esvaziou de si mesmo, veio como servo, viveu entre nós, habitou entre nós, morreu em morte de cruz, que era uma morte de humilhação, uma morte de punição. E por isso o Pai o exaltou acima de todo nome, né? Para que todo joelho se dobre e toda língua professe que Cristo é Senhor, né? Não é só Colossenses 1. Nossa, eu realmente não coloquei isso no esboço, mas é uma boa. É tudo sobre você, é praticamente a Bíblia toda, tipo, quase todos os versos, se vocês pararem para pensar. Alguém aqui sabe de onde que é tudo sobre você? Qual é o texto? Não precisa falar o capítulo, mas vocês sabem qual é o livro que sai é tudo sobre você? É Êxodo. Qual parte de Êxodo? Não é um capítulo. Tipo, o que está acontecendo? Exatamente. Moisés ele está subindo, certo? No monte. E o povo tem medo. O povo tem medo. Porque eles vêm, e esse é um negócio até que é interessante. Eles chegam no Monte Sinai, certo? Eu falei isso também na outra pregação. 3 meses depois de sair do Egito, eles chegam lá. E eles olham para o monte. E o monte está com trovões, está com raios. Trovão é um som muito alto de raio. E algo que é interessante. A nuvem da glória de Deus, ela desce no topo do monte e Moisés vai para lá. Só que para o povo, o que eles viam não era nuvem. Se vocês pegarem o texto de Êxodo, vocês vão ver. O povo via fogo consumidor. E o povo fica com medo. E eles falam, não, Moisés, sobe você e vai no nosso lugar. É por isso que a música ela vai falando isso. A porta da casa mais simples que o anjo da morte não entra, está falando no Egito. Quando eles tiveram que pintar os batentes antes da 10ª praga. Né? A porta da casa mais simples que o anjo da morte não entra. A estrada que corre para o mar quando eles estavam indo para o Mar Vermelho. O vento que abre o caminho para que eles atravessem é você. A nuvem que aponta o destino. A coluna de nuvem que ia em cima da multidão conforme eles iam no deserto. É a mesma que cobre o passado. Por que cobre o passado? Porque se vocês forem ler o texto, vocês vão ver que enquanto o povo atravessava o Mar Vermelho, a coluna de nuvem vai para trás deles para impedir que o exército do Egito fosse para cima deles e matasse eles. Então ela é uma música que ela não pode, assim como todas as outras de louvor a Deus, ela não pode ser cantada sem uma sinceridade, sem um entendimento. Ainda que você comece não entendendo o contexto bíblico, a questão é que se você quer crescer, você precisa começar a comer algo sólido, que é algo que Deus ele já vem falando com a gente já faz um tempo. Certo? A nossa fé e relacionamento com Deus, elas começam e continuam na palavra de Deus. Como diz o Salmo 119, versículo 105. Está escrito aqui, mas eu quero saber. Vou abrir, vai. Salmo 119, 105. Go, 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 go. Salmo, vai, go, go. Ninguém me ouviu. Em outra versão, se não me engano é a Almeida, a Revista Atualizada, vai dizer: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Ela é mais importante do que a comida e a bebida. Pois como diz Moisés a Israel em Deuteronômio 8:3, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Na verdade, na boca do Senhor, né? Que é algo mais forte ainda, né? Você está dizendo algo de autoridade que Deus tem. Que inclusive é algo que Jesus repete em resposta ao diabo. Eu respondi uma pessoa. Cadê a Ana? Ana está aqui? Ana Duarte? Ana? Ah, tô vendo. Não, eu vi. A Ana me perguntou, né? Ela me perguntou uma coisa e ela disse algo que eu fiquei tipo, Jesus, em Lucas 4, né? Ele está no deserto e aí o diabo tenta ele. As 3 respostas que Jesus dá são de, se eu não me engano, 2 capítulos de Deuteronômio. São 3 versículos curtinhos. O diabo fala para ele: você não é o filho de Deus? Se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E aí Jesus ele usa esse versículo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Obediência. Jesus ele era assim, obediente e obediente até a morte de cruz, como diz, né? A gente não quer agradar a Deus, nós não queremos ser santificados e sermos encontrados em Jesus, cada vez mais parecidos com Ele, cada vez mais sendo aperfeiçoados até o dia da volta dele, em que a gente vai poder olhar nos olhos dele. A gente não quer ser purificado? Vocês querem isso? Pois Jesus ele diz, como eu disse antes, né, em João 4, versículo 34, a minha vontade
A minha comida, desculpa, confundi. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Logo depois da mulher samaritana ele fala isso. Agora, nota bem, essas são as palavras do Filho de Deus. De alguém que se enchia da palavra de Deus e que amava Deus totalmente, em espírito e em verdade. E aí vocês notem uma coisa. Esse não é o ponto final da nossa fé. O ponto final da nossa fé, assim, nossa, eu cheguei aqui e acabou. Não é eu quero obedecer a Deus e essa é a minha comida, sem isso eu não consigo viver. Esse é o ponto inicial, é o começo da nossa fé. O começo da nossa fé tem que ser esse lugar de eu não consigo amar nada além de Deus, acima de Deus. Por isso eu quero concluir a vontade dele, eu quero concluir a obra que ele tem para mim e preparar outros, seja como for. Esse tem que ser o começo da nossa fé. É algo que tem que acompanhar a gente pelo resto das nossas vidas. Desejar e buscar ardente e incessantemente o Senhor e a palavra dele. Até porque João mostra algo no evangelho dele. Abre aí, João 1, versículo 1. Acho que já deu. O que vai dizer João 1? Versículo 1 e o versículo 2. No princípio, criou Deus, não, eu falei Gênesis, olha. No princípio era Deus e o verbo, ou a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo, a palavra, estava com ele desde o princípio. No versículo 14, desse mesmo capítulo, vocês vão ver o quê? Aquele que era a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra ali é tabernaculou. E vimos sua glória, glória do unigênito do Pai. Unigênito, Filho único. Jesus, ele é a palavra de Deus encarnada. Ele estava com Deus desde o princípio de todas as coisas. Então, se você quer conhecer a Deus e crescer nele, prosseguir em conhecer a ele, não tem como, meu querido. Você precisa começar conhecendo Jesus. A palavra, porque ele é a vontade de Deus feita a gente para que a gente consiga conhecer a Deus. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Jesus, tem até uma parte que vai dizer isso, ele é a exata expressão de Deus Pai. Aí acontece que quando você olha para Jesus, você percebe algo. Jesus, ele era cheio do Espírito Santo e ele era cheio também do conhecimento da lei dos profetas, ou como a gente chama hoje, o Antigo Testamento. Vocês já perceberam, não sei se já perceberam, que tudo que Jesus fazia ou falava, e o seu caráter estava em plena concordância com o que Deus falava no Antigo Testamento, que Jesus, ele buscava Deus, orava, rebatia questionamentos, questionava os mestres da lei, fazia milagres, tinha fé e tantas outras coisas, justamente porque ele conhecia o Antigo Testamento. Jesus, ele entendeu e obedeceu, e inclusive ele foi o único a fazer isso totalmente sem pecar, porque ele obedeceu e entendeu aquilo que Deus ordena para Israel por meio de Moisés, Deuteronômio 6. Vai, go. E aí eu vou lendo, porque eu estou com o tempo apertado. Amém? Eu vou lendo, enquanto isso eu vou lendo pausado, mas tem que abrir. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel, com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então a gente também tem que entender, assim como Jesus ele entendia. A gente tem que perseguir a palavra de Deus, assim como Deus ele nos persegue, até que a gente encontre ele, assim como ele nos encontrou.
Querido, não tem como. Independente de você ter ido no acampamento ou não, independente de você ter vivido as coisas que você viveu, que as pessoas viveram no acampamento, ou você está aqui. Deus, ele tem chamado a gente há anos. Ele tem chamado a igreja dele há anos, para que a gente vivesse totalmente nele e conhecêssemos totalmente a ele e buscando isso. Até quando a gente vai deixar ele esperando? Até quando a gente vai ouvir o chamado de Deus? Já vou. Espera que a minha família morra primeiro, para que eu não tenha nada para deixar para trás. O único jeito que a gente tem de viver isso, de viver essa intimidade, essa intensidade com Deus, é conhecendo a palavra de Deus. Em outras palavras, é lendo isso daqui, é decorando isso daqui, é conhecendo e entendendo. Nota a palavra que eu usei, decorando. Decorando. É o único jeito que a gente tem. Decorar e conhecer tudo isso que está aqui, ainda que leve uma vida inteira. Não interessa, a gente tem que conhecer isso daqui. É fazer o que Deus ordena a Josué fazer, logo antes dele entrar em Canaã, na terra prometida. Em Josué 1:8. 1:8, 9 é? 1:8, não, só 1:8. Que ele vai dizer assim, Deus falando para Josué: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. É a gente ser transformado enquanto a gente está buscando a Deus, como diz o salmista no Salmo 1, que eu vou abrir aqui também e já vou lendo. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. E aí no versículo 6... pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então eu espero que, assim como Deus ele tem falado comigo, e tem sido difícil entender isso e buscar isso, eu espero que a gente tenha sacado que Deus ele está chamando a gente para ter Ele como prioridade, como número 1 das nossas vidas, e nada acima dele. A primeira coisa em nossas vidas. Quando a gente está cantando a Primeiro Amor, que é baseado no que o anjo do Senhor diz para a igreja de Éfeso, está falando disso. O primeiro amor não é o amor muitas vezes que você sentia uma paixão de quando você se converteu. É o amor que você sentia porque no começo você colocava Deus acima de todas as coisas. Não estou falando de ir para a igreja, não é isso. É colocar Deus acima de todas as coisas. E não tratar Ele, como muitas vezes a gente tem feito, como um ficante, como uma segunda opção. Porque a gente foi chamado para ser noiva de Cristo. A gente foi chamado para ser noiva, e noiva, até onde eu saiba, só tem um noivo. E não tem outros. Vocês entendem que é por isso que a gente é chamado para ter Ele como prioridade? A gente não canta na Yeshua, o meu amado, na Yeshua, na Quero Conhecer Jesus, o meu amado é o mais belo. A gente não canta na Yeshua, diga ó minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou, que vem de Cantares, que é um livro que fala disso. Queria ler aqui também, Salmo 119, a partir do versículo 97. Olha o coração do salmista. Olha isso. A partir do versículo 97. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos. Porquanto estão sempre comigo, tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasto os pés de todo o caminho mau, para obedecer à tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo o caminho de falsidade. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e cumprirei, vou obedecer às tuas justas ordenanças. Passei por muito sofrimento, preserva, Senhor, a minha vida, conforme a tua promessa. Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios, e ensina-me as tuas
tuas ordenanças. A minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. Os ímpios prepararam uma armadilha contra mim, mas não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos são a minha herança permanente, são a alegria do meu coração. Dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra coloquei minha esperança. Afastem-se de mim os que praticam o mal. Quero obedecer aos mandamentos do meu Deus. Sustenta-me segundo a tua promessa, e eu viverei. Não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Ampara-me e estarei seguro. Sempre estarei atento aos teus decretos. Tu rejeitas todos os que se desviam dos teus decretos, pois os seus planos enganosos são inúteis. Tu destróis como refúgio todos os ímpios da terra, por isso amo os teus testemunhos. O meu corpo estremece diante de ti, as tuas ordenanças enchem-me de temor. Uma música que o Silas ele trouxe em 2022 foi algo que me marcou, porque ela falava disso: a tua palavra é vida, a tua palavra é a que o meu coração deseja ouvir. E querido, eu sinto te dizer isso, mas se você não se enraizar agora na palavra, você vai durar muito pouco quando a coisa apertar. Quando eu começar a correr, você tem que fazer, você não vai durar. Você não vai durar. Quando você estiver correndo e cumprindo o que Deus te chamou para fazer. Porque a palavra de Deus, ela é a terra, ela é o substrato, é aquilo que dá nutriente para a gente. Sem a palavra de Deus, você é como um broto de feijão no algodão. Você vai crescendo, chega uma hora que você não consegue, você morre. Eita. João 15. Vou abrir João 15. Eita, que eu me perdi. João 15. Desculpa, não, é isso mesmo. João 15, do 1 ao 8. Que eu já estou acabando. João 15. João 15, do 1 ao 8. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Eu vou abrir, não precisa abrir essa parte. Mateus 7. Jesus ele vai falar isso. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Gente, a gente não tem desculpa, porque o Espírito ele ajuda a gente em tudo, e Ele vive em nós, não só Ele como o Pai e o Filho, os três, o único Deus vivo e verdadeiro habita em nós. Não adianta dizer que você não consegue, porque teve muitos de nós aqui, que durante a semana a gente tentou e não conseguiu, e a gente só conseguiu fazer a vontade de Deus quando a gente entendeu que não é sobre tentar, é sobre se render e obedecer a Deus. Como Jesus ele disse: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Não é pelo seu próprio esforço. E aí, queria chamar os músicos. Sabe algo que eu percebo quando a gente lê Atos 11, 26? O versículo 26? Não sei se vocês perceberam isso. Em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Não sei se vocês perceberam isso. Não foram os judeus que fugiram de Jerusalém, ou os cipriotas, ou os sireneus que chamavam eles de cristãos. Não foram os cristãos em Antioquia que chamavam uns aos outros: você é cristão, você é cristão. Quem chamou eles de cristãos
foram os habitantes de Antioquia. O mundo, não interessa se foi para ridicularizar ou não, viu Cristo neles, os ensinamentos de Jesus, e falou: ah, os pequenos cristos aí. O mundo viu Cristo neles. E como que o mundo viu? Né? Como assim? O que o mundo viu? Olha isso, eu vou ler também, não precisa abrir, em Atos 2, a partir do versículo 42. Eles diziam o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Olha também como é dito em Atos 4, no versículo 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente, um era o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. E aqui, Josué, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu o campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Queria pedir todo mundo se colocasse de pé, porque esse é o último texto. Por que os nossos irmãos fizeram isso? Porque eles obedeceram o que Jesus ele diz em João, no capítulo 13. Jesus ele vai dizer em João 13 o seguinte: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros.